Olá pessoal, tudo bom? Que bom tê-los aqui nessa minha palestra para a gente poder conversar um pouco sobre controle neuromotor, sobre o raciocínio da coordenação motora, que é um raciocínio francês aplicável em cima do nosso desenvolvimento neuropsicomotor e para nossa postura em movimento, e sobre o método GDS. Todos esses raciocínios inseridos no contexto da reeducação da postura e do movimento. São três assuntos que têm me acompanhado muito ao longo dessa minha formação acadêmica, né? Que eu acabei já contando em um outro vídeo no canal do Lucas Job, que inclusive eu quero, por favor, agora, neste momento, agradecer a esse convite novamente dele. Nós nos conhecemos realmente, como eu já contei uma vez, na faculdade, então tem anos que a gente se conhece, tinha anos que a gente não se via e esse reencontro está sendo muito prazeroso de poder falar um pouco sobre tudo que eu construí ao longo desses anos, né? Contando com a graduação, já são mais de 11 anos aí dentro da fisioterapia e me apaixonando cada vez mais por essa profissão, que pode ajudar tanta gente de formas tão diferentes, né? Com tantas possibilidades. Então, Job, muito obrigada novamente pelo teu convite, né, por essa oportunidade. Ano passado, para quem não acompanhou, o Conamove 2016, a primeira versão dele, né, a primeira edição, eu pude falar sobre minha grande paixão, que é as lesões dos bailarinos e como tratá-las, preveni-las e ainda aprimorar a técnica, né, dos bailarinos. Então, é desenvolvimento técnico e prevenção de lesões dentro da área da dança, dando um panorama um pouco mais global, falando um pouco mais sobre todas as ferramentas que eu utilizo e como que eu apliquei todo esse raciocínio para desenvolver e aprimorar, desenvolver a técnica, né, aprimorando-a, e também prevenir lesões nesse público de bailarinos, por ser bailarina, dentro do meu estudo de doutorado, mas seguindo todo o meu mestrado, especialização, enfim, dentro da URGS, né, no grupo da biomecânica, Biomec. Mas enfim, isso tudo eu contei no congresso do ano passado. Se vocês tiverem interesse, quiserem saber um pouco mais, até mesmo conhecer um pouco mais da minha história, como eu falei, eu já gravei um outro vídeo para o Lucas também, além dessa palestra do Conamove 2016. Ele já me garantiu, estão todas disponíveis, então vocês podem acessar, né, no canal do YouTube, Projeto Influir, digita lá Lucas Job, o fisioterapeuta Lucas Job, o físio Lucas Job, o físio Job, vocês vão achar. Então ele vai colocar com certeza todos os links e acho que é algo a complementar, né, se vocês se interessarem por esse assunto. Mas hoje, né, a minha ideia é trazer para vocês de maneira um pouco mais específica a aplicação desses três fatores, né, o controle neuromotor, a coordenação motora de Piret e Bézier e o método de cadeias musculares e articulares GDS, todos esses três fatores associados, unidos em prol, né, a serviço da reeducação da postura e do movimento. Esses três fatores são os fatores que eu utilizo e mesclo e trabalho juntamente com outros como o Pilates, o Cross Pilates, né, questões clássicas da técnica do balé clássico, enfim, várias outras ferramentas, terapia manual, enfim, técnicas que eu acabo associando para tratar os meus pacientes. Mas esses três fatores primordiais são, para mim, essenciais na construção de um raciocínio terapêutico, de um tratamento fisioterapêutico, porque eles conseguem me dar uma boa base de organização de cada ser humano. Porque nenhum desses raciocínios vai englobar de forma geral todos nós seres humanos. De maneira contrária, todos esses três fatores, controle neuromotor, coordenação motora e método GDS, vão individualizar em seus raciocínios os seres humanos. E isso favorece muito o sucesso do tratamento, a meu ver. Porque eu não vou tratar um grande grupo, ou mesmo que eu trate um grande grupo, a minha ideia é melhorar a vida, a qualidade de vida, as condições neuromotoras, posturais e de movimento de cada indivíduo. Então eu preciso primar pela individualidade fisiológica de cada ser humano.
E essas visões, esses tipos de trabalho, esses 3 que eu escolhi para falar para vocês, eles conseguem me trazer, me instrumentalizar dessa individualidade, de descobrir, vamos dizer assim, né, de poder identificar o que torna cada ser completamente diferente do outro, né? Então, eu vou começar do último para o primeiro, né, para poder ajudar um pouco vocês a captarem essas informações e, para quem interessar, irem atrás, explorarem mais esses assuntos e aprenderem mais sobre isso, né? Meu papel aqui é apenas apresentá-los a vocês, que é algo que convive comigo no meu dia a dia profissional, que eu trabalho direto todas as minhas sessões e nas minhas aplicações com os bailarinos, lá dentro do Bolshoi, enfim, o Bolshoi foi onde eu fiz o meu doutorado, né, que está em vias de conclusão, né, a gente pretende aí dentro desse próximo ano já concluir e divulgar para todos o resultado dessa pesquisa, que envolveu controle neuromotor, coordenação motor e método GDS para bailarinos, para a reeducação do movimento. Então, vou começar pelo GDS, né? O método de cadeias musculares e articulares GDS é uma visão, é uma leitura psicocomportamental ou psicocorporal de cada indivíduo. Então, ele nos instrumentaliza com tipologias, né? A gente tem, vamos dizer, são várias tipologias posturais que refletem o psicocomportamento de cada ser humano em seus períodos de vida. Por que seus períodos de vida? Porque a vida é como uma onda, como diria Godelieve. Há momentos em que a gente está mais no nosso mundo, reconhecendo quem nós somos. Há outros momentos em que a gente está buscando ideais e querendo descobrir e chegar e sonhar aonde nós queremos chegar. E há momentos em que a gente vai realizar, vai concretizar esse sonho que a gente construiu dentro do nosso desejo, daquilo que nós identificamos como sendo nosso desejo principal. Então, a vida é feita de ondas, né? E esses momentos se alternam. Então, as nossas marcas posturais, os nossos flashes posturais, né? A maneira como a gente se coloca muda de acordo com cada dia, cada hora da nossa vida. Porque nós somos seres completamente mutáveis, né? E eu acredito muito nisso. A gente muda o tempo inteiro, né? Não somente na questão postural, mas na questão emocional, espiritual, comportamental, corporal. Então são muitos elementos que acabam, né, influenciando todo o nosso sistema, porque nós somos um ser completo e tudo se comunica, né? Mas então, o método GDS, ele vai promover a possibilidade do terapeuta fazer uma leitura da postura daquele indivíduo naquele momento, através dessas tipologias, dessas marcas posturais e dessas vestimentas posturais que ele coloca no momento da avaliação, no momento do tratamento, né, para entender por que aquelas dores estão surgindo e se acumulando em uma região do corpo, por que aquelas dores não estão atacando a outra região. E assim, né, dessa maneira, poder descobrir quem realmente está causando esse problema e não tratar apenas o sintoma. É sim uma leitura muito mais oriental de tratamento, não é um tratamento ocidental. Isso eu aprendi há pouco em um dos seminários aqui que a gente promoveu dentro da Physium. Gente, eu não apresentei pra vocês, eu tô dentro da Physium, tá? É a clínica de postura e movimento que eu tenho aqui em Porto Alegre. Então, aqui dentro a gente desenvolve esse tipo de trabalho, né? Eu como fisioterapeuta e os demais fisioterapeutas que sublocam nossos espaços, mas é uma clínica voltada para a reeducação da postura e do movimento. Enfim, aqui, né, na Physium, o que a gente acaba trabalhando e identificando e ajudando os nossos pacientes é a entender que muitas vezes aquela lesão, aquela dor, ela tá ali presente, não quer dizer que ela seja a verdadeira causa, a chave do problema, o foco do problema, né? Aqui no Ocidente, né, a gente tem muito a característica de tratamento de tratar sintomas. Tá com uma dor de cabeça, toma um analgésico. Tá com uma dor no ombro, bota gelo. E a gente fica sempre num aspecto de tratar sintoma. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a causa. Por exemplo, no Oriente, qual é a diferença?
lá vai haver essa avaliação. A medicina chinesa, por exemplo, né, vai avaliar o corpo como um todo, mas o tratamento ele não vai ser muitas vezes, ou quase nunca, vai ser no local da dor. É como se o local da dor fosse a ponta do iceberg. E o restante, aquela coisa imensa que está escondida embaixo da água, é o que realmente está causando, né? Aquela ponta está gritando. E a medicina tradicional chinesa, que é no que se baseia muito o método GDS, é que traz essa investigação do que está embaixo da água, né? Da parte de baixo, aquele grande contexto que está sustentando aquela ponta do iceberg. E muitas vezes a gente nem toca na ponta, no que está gritando, no que está doendo. A gente faz o que nós chamamos de tratamento à distância, porque muitas vezes aquilo, por ser vítima, não é lá que a gente vai precisar cutucar, esmirilhar e estressar, porque ele já está sendo vítima, ele vai reagir mais ainda, né? Então, o causador às vezes vai estar lá quietinho, silencioso, é lá que a gente vai mexer para poder libertar essa vítima que está lá gritando na ponta do iceberg. Então, é mais ou menos esse o raciocínio, né, que eu diria, é uma leitura da Kaanda em cima do que seria o GDS, né? A maneira que eu explico para muitos pacientes meus, para quem me procura, sobre o que é que me trouxe, né, de vantagem ao estudar o método GDS. É essa visão um pouco mais individualizada e do todo, de buscar a causa, tratar a causa, muitas vezes à distância, da consequência do problema, que é a dor, o sintoma que o meu paciente está me trazendo. Então, através desse método, até tem aqui atrás de mim, se vocês podem observar que são cores diferentes de cada cadeia, né? Tem uma verde ali que fica toda do lado esquerdo e na parte mais lateral, é a cadeia posterolateral, por exemplo, né? Que é o PL, cada uma tem uma sigla. No total, nós temos 6 tipologias, né, psicocomportamentais, sendo que uma delas acaba se desdobrando em outras. Então, a gente tem várias possibilidades do corpo, né, mostrar, nos comunicar para o mundo, para nós terapeutas, né, o corpo do paciente nos informa isso, o que está acontecendo. Se ele está numa situação de muita abertura, se ele está numa situação de muito fechamento, se ele está numa situação de muita flexão, se ele está numa situação de muita extensão, de muito bloqueio inspiratório ou de muito bloqueio expiratório, se ele está numa tipologia muito adaptada forçadamente, vamos dizer assim, né? Se ele está extremamente cansado, perdeu as molas e ficou adinâmico, né? Ele está entregue àquilo e está preso naquilo, ou se ele está muito preso numa retificação, numa verticalização, a exemplo dos bailarinos, isso acaba perdendo as curvas da coluna, enfim. Nos ajuda a entender todas essas tipologias e a identificá-las nos nossos pacientes através da avaliação, para a gente escolher todas as ferramentas que a gente tem em mãos para tratar a causa. Então, o método GDS ele acaba englobando todos os tipos de terapias, terapia manual, a osteopatia, o Rolfing. Tu pode aplicar tudo o que tu quiser, né? Todas as técnicas que tu dominar, mas entendendo como que cada cadeia reage, como cada cadeia trabalha, como cada cadeia precisa receber o toque, né? Tem umas que, como são mais tensas, mais ativas, promovem uma abertura muito maior, tu já pode, vamos dizer assim, chegar chegando que a coisa vai ser legal. Já outras são mais protetoras, mais bloqueadas quando a gente se sente agredido. Se a gente chegar a toda nessas cadeias, por exemplo, elas podem reagir mais e se travar mais. Então não é bem por aí, o GDS abriu o meu olhar para isso. Então nessas cadeias são mais bloqueadoras, vamos dizer assim, a gente precisa chegar com mais calma, um toque um pouquinho mais tranquilo, para ela entender que não é uma agressão e aí ganhando o que a gente quer com ela, que é um alongamento, é uma distensão, uma ponçagem, enfim, o que quer que seja. Então, dentro desse meu caminho dentro da biomecânica, né, no meu mestrado, na minha especialização, no meu doutorado em ciências do movimento lá pela URGS, eu aprendi muito sobre biomecânica, e aí os meus tratamentos iam muito em cima da biomecânica, né, tipo, tá puxando, o músculo tá puxando pra cá, o outro não tá deixando, então nós vamos reequilibrar isso aqui, alongando esse, reforçando esse, dando uma funcionalidade, reprogramando, vai dar tudo certo. Beleza, matemática, 2 mais 2 igual a 4. Aí eu ia lá, fazia isso e o paciente não melhorava, né? Muitos melhoravam, mas tinha aqueles casinhos que não evoluíam, que sempre voltavam para a mesma dor. E aí eu tava rasgando os meus diplomas já, né? Gente, pelo amor de Deus, como é que não funciona? Eu aprendi por A mais B, tem que funcionar.
Mas não é assim, as técnicas não são aplicáveis para todo mundo e às vezes o toque do terapeuta precisa mudar de acordo com o paciente, né? Que a gente está na mão. Assim como a conversa precisa mudar, nosso modo de abordagem, né? A gente tem um feeling com terapeutas, né? De tipo assim, o paciente já chegou numa energia diferente, não dá pra chegar assim, vamos lá, seu fulano, que talvez dê problema, né? A gente tem isso ao natural, né? Faz parte do nosso ser humano, né? Então a gente acaba aplicando isso inconscientemente e é o que faz a diferença, né? Para os nossos pacientes, para eles se sentirem acolhidos e voltarem. A gente tem essa liberdade de comunicação por identificar isso, né? E o GDS, ele me trouxe essa outra visão psicocomportamental, não apenas biomecânica, é muito forte isso dentro do estudo do método, a biomecânica, para a gente entender como é que as cadeias reagem e agem, né, no nosso corpo, mas essa característica do psicológico, né, de como que o meu estado emocional pode e influencia na minha postura, na minha movimentação, no meu ritmo de vida, no meu ritmo de ação muscular, né? E aí eu comecei a entender que, então eu não posso chegar chegando naquele paciente, principalmente se ele estiver nessa fase e tal. Bom, eu fui estudar ciência e isso, vamos dizer, dá uma indicação de que eu gosto de provas, né? Tipo, então me prove ao contrário, aí eu vou poder acreditar em ti e fazer como tu faz. Eu testei, né? Testei em mim, fiz 1 ano e meio de tratamento com a Liliane Araújo Ducati, que inclusive é uma das palestrantes, assistam uma palestra dela. Me tratei com a Isis Navarro também, é outra palestrante, então, e tá fazendo também a formação do GDS, assistam também. Enfim, esse teste, né, eu promovi em mim para eu sentir os efeitos, né, do GDS e fui convencida através desse teste. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar, a aprender as técnicas, adquirir o conhecimento, eu comecei a testar nos meus pacientes que já me acompanhavam desde que eu continuei estudando biomecânica. E comecei a aplicar, e aí sim, aqueles pacientes chaves, aqueles casos complicados que não evoluem com tudo que tu já sabe, tudo já aprendeu, aí eu mudei a abordagem, mudei o jeito, olhei para o lado mais psicocomportamental e funcionou. E o paciente se curou em 1 sessão, às vezes em 2, e o resultado é excepcional. Então, assim, eu recomendo para quem, né, gosta desse tipo de visão um pouco mais global e quer mergulhar um pouco mais nesse mundo psicocomportamental, psicocorporal, é uma ótima via de acesso a esses aspectos do ser humano, o método GDS. Então, aí, vamos dizer assim, aprendendo a ler, né, esse corpo, essa postura, através dessa avaliação do método GDS, a gente começa a entender como é que esse corpo se formou, como é que esse corpo se desenhou e se estruturou. Que, segundo o segundo método GDS, que se embasou no raciocínio da coordenação motora de Pirret e Bézier, a gente tem uma frase muito, para mim é muito marcante, assim, das criadoras do raciocínio da coordenação motora, que diz assim: o gesto molda a forma. Ou seja, o que a gente faz, o que a gente se movimenta, o que a gente repete todos os dias, vai moldar, vai dar forma aos nossos ossos, às nossas estruturas. Então, o mal do cachimbo deixa a boca torta. O caminhoneiro que dirige com o braço ali e tal, sai do caminhão e continua. O playboy que dirige para o outro lado, todo lá atrás, vai sair do carro e vai continuar assim. Então, esses são fatores de repetição que os nossos gestos acabam, né, mergulhando nesse processo de repetição e acabam moldando ao longo do tempo as nossas formas, os nossos ossos e as nossas posturas. Então, o que eu falo muito para meus pacientes e que eu peço para eles me mostrarem primeiro contato, né, na primeira avaliação com eles, é uma postura de conforto. Eu pergunto para eles: reproduz para mim, te imagina, né, numa fila imensa de banco, que tu precisa ficar muito tempo em pé ali esperando para ser atendido. Que postura vai ser confortável para tu ficar? Aí geralmente eles colocam a mão na cintura, ou cruza o braço, ou apoia numa perna, e aí eu enxergo e tiro foto, registro aquela postura de conforto. Daí eu peço para eles uma segunda postura. Deixa eu dar uma olhada na tua postura agora com o peso distribuído. Ainda de forma confortável, ver o que é mais confortável para ti, se é com a mão na cintura, se é aqui, enfim.
mas com peso mais igualado entre um pé e outro. Ele faz, eu registro, tiro a foto e aí, por último, eu peço. Então vamos fazer a posição anatômica, né? Que segundo reza a lenda, já que a gente anda pra frente, vamos alinhar o pé pra frente, deixar os joelhos também ali, né, em cima do pé, ver o que acontece com essa postura. Geralmente eles se sentem completamente desconfortáveis, parece que o joelho tá girando pra dentro, enfim, é completamente não é bom, assim, é completamente anti-anatômico quando a gente se põe na posição anatômica, né? Que, vamos dizer, fomos programados para isso, né? Quando Deus nos fez, vamos dizer assim. Era para andar para frente, então o pé aponta para frente, né? Não vai apontar 10 para as 2, 15 para as 3, que nem um bailarino, por exemplo, caminhando. E aí eu faço o registro dessa postura anatômica. Para quê? Para eu fazer uma comparação dessas 3 posturas que ele me mostrou. A de conforto numa posição de apoio mais unilateral, a de conforto com uma posição distribuída entre os 2 pés e a anatômica, para ver se aquelas marcas que aparecem na posição de conforto, a primeira que ele mais usa, estão se reproduzindo quando ele está com o apoio nos 2 pés e quando ele está na posição anatômica. Isso me mostra que, olha só, o mal do cachimbo tá deixando a tua coluna torta, o teu quadril mais alto, o teu ombro mais alto. E aí eu mostro pro paciente, muitas vezes usando o espelho e muitas vezes usando as próprias fotos, para ele já na primeira sessão ter um feedback, né? Ter uma noção do que está acontecendo com ele. Então, usando esse conceito da coordenação motora de Pirret-Bézier, que traz que o gesto molda a forma, eu mostro para ele que ele está, ao repetir aquele gesto, trabalhar mal sentado, ficar muito tempo no computador, ficar usando, né, aparelhos, né, multifuncionais, enfim, numa postura inadequada, ele está promovendo um terreno que pode estar gerando as dores que ele está vindo me trazer para um tratamento. Né? Então, a primeira sessão ela já começa com o primeiro fator, controle neuromotor. Só que para eu ter um controle neuromotor dos meus gestos, da minha postura, em primeiro lugar, eu preciso saber como é que eles são. Eu preciso reconhecê-los. Eu só vou saber controlar aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu domino. Um exemplo para mim que é clássico, assim, adultos que já fizeram prova de direção, né? Autoescola. A gente nasce por acaso aprendendo a fazer baliza? Tudo bem, tem gente que vai morrer sem saber fazer baliza, não tem problema, mas assim, a gente para passar na prova, a gente treina, repete para conseguir fazer. Essa repetição é que faz com que o nosso sistema nervoso central consiga interpretar o que eu quero fazer, automatizar aquele gesto, aprendê-lo e controlá-lo, para que a gente consiga fazer. E conforme a gente vai repetindo ao longo da vida aquele movimento, a gente consegue dirigir, passar a marcha sem ficar pensando, ai meu Deus, agora é a segunda? Ou a segunda? Não, passei para a terceira? Lembra quando quem fez aí o teste de autoescola, a gente ficava, né, aquele nervosismo, aquela tremedeira, não, eu preciso olhar para cá, eu preciso olhar para lá, e o cinto, e não sei o que. São várias informações ao mesmo tempo. E essas várias informações o cérebro precisa processar para aquele gesto acontecer, né? Só que ele se torna automático a partir da repetição. Só que antes da repetição começar, eu preciso entender quem eu sou e onde eu quero chegar. Quem eu sou? Autoconhecimento. Então é esse processo de mostrar para o paciente a postura dele, de mostrar como é que a organização muscular dele tá deixando ele com desalinhamento de ombro, com desalinhamento de cabeça, com o quadril mais alto, com uma cintura mais fechada, com os pés um mais girado para fora do que o outro, os joelhos que estão compensando esse movimento. Então eu mostro isso para eles. A partir desse momento ele começa a reconhecer o terreno. Obviamente, não é só nessa primeira sessão que isso acontece. Ele o tempo inteiro vai ser confrontado cara a cara com ele mesmo ao longo do meu tratamento de reeducação postural e reeducação do movimento. Ele vai se enxergar fazendo para ele saber, ó, é assim que tu faz. Agora eu vou te ensinar uma nova forma de fazer a mesma coisa. Adaptação. É isso que a gente promove num trabalho de reeducação postural e reeducação do movimento. Eu vou adaptar aquele gesto que está gerando uma lesão nele, que está gerando uma dor, para uma nova forma de movimentá-lo, tornando-o menos agressivo para aquele corpo. Então ele vai, por exemplo, continuar colocando a calça, vestindo a calça todos os dias,
Mas para fazer aquele movimento, ele vai controlar o umbigo dele para dentro, ele vai apoiar o pé dele de uma maneira mais organizada no chão, vai trazer a atenção muscular para frente da coxa, para um quadríceps, vai trabalhar o equilíbrio, estabilização, e aí ele vai vestir aquela calça. Vestir a calça virou um exercício, entrou na rotina dele e ele começa a se autocuidar mais. Só que a gente só pode cuidar daquilo que a gente reconhece, né? Então por isso é que eu reforço tanto a importância desse reconhecimento, dessa auto-investigação, dessa autoavaliação de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, das posturas que a gente reproduz e dos movimentos que a gente faz na nossa vida diária. Então, o meu papel como fisioterapeuta, como agente da saúde, que vamos dizer, tomei realmente para mim, é fazer com que aquela pessoa que me procura saia do meu consultório sabendo um pouco mais a cada dia sobre ela mesma, sobre como ela funciona. E como ela pode fazer as escolhas para a vida dela, né? Eu não tenho, vamos dizer assim, não quero ter, e não vou dizer que eu tenho raiva de quem tem, não, acho que ninguém tem esse direito, tá? De dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer ou o que ela não tem que fazer, né? Porque eu não sou ela, para começar, e também não sou dona da vida dela, muito menos dona da verdade e muito menos responsável por aquela pessoa. Cada um é responsável por si. Então eu tenho muito forte em mim essa questão de que todos nós temos as escolhas na vida. E a gente é responsável pelas escolhas e pelo que a gente faz com a nossa vida, né? A gente só vai sofrer se a gente quiser. Porque tem muita gente que sofre, encara o sofrimento com otimismo e passa por cima daquilo. Já outros escolhem viver aquele sofrimento e ficarem muito mal e se entregarem, às vezes, né, para drogas, enfim, e não lutarem contra, mas são sempre escolhas. E o mal do ser humano, e aí eu levo bem pro lado da psicologia, da terapia, eu identifico que um grande mal que a gente tem é sempre da culpabilidade, né? A gente prefere culpar o outro, eu tô sofrendo assim porque ele fez isso comigo. Na verdade, tu tá sofrendo assim porque tu escolheu permitir que ele fizesse aquilo, porque tu procurou ele, porque tu foi atrás dele. Enfim, é um raciocínio um pouco mais fora de um contexto fisioterapêutico, mas que para mim é aplicável no momento de que o paciente me pergunta, tá, mas olha só, eu posso fazer tal coisa ou não posso? Eu vou dizer para ele sempre, a escolha é tua, tu vai fazer se tu quiser. O meu papel aqui é te mostrar. Se tu fizer, vai acontecer isso, 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 isso. Se tu não fizer, vai acontecer isso, 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 isso. Escolhe. Quem vai pagar o preço é tu, não sou eu. Tu vai escolher o que vai ser melhor pra ti. E o meu papel é te informar, te munir de informações que facilitem, que permitem a tua escolha, para que tu decidas resolver o teu problema naquele momento. A minha ajuda é identificar o problema e, ao identificá-lo, te mostrar as possibilidades de resolução. Mas quem vai escolher vai ser tu. Então, tem muitos tratamentos que evoluem muito rápido, porque os pacientes vão fazendo escolhas saudáveis para si próprios e vai, ajudando o tratamento a evoluir. Já outros acabam escolhendo por repetir, porque muitas vezes, exemplo, bailarino. Mas é que eu tenho uma coreografia para dançar que eu tô ensinando há muito tempo, não sei o quê. Tá, mas tu tá com dor? Tô, mas é que eu quero muito dançar. Eu sou bom. Eu não posso decidir por ti, eu jamais vou dizer pra ti, olha só, não dança. Eu vou te dizer, olha, se tu dançar vai acontecer isso. Pode ser que aconteça, né? Eu também não sei se vai acontecer. Vai que o cara da sorte não acontece nada, né? Então também não posso dizer assim. Então eu falo assim, se tu fizer, vai acontecer muito forte a possibilidade disso se concretizar. Ou se tu não fizer, a gente pode ganhar mais desse lado e tal, e aí tu esteja melhor para mais tempo. Mas escolhe o que é melhor para ti hoje. Faz essa escolha. Se tu escolher o outro lado, fazer e correr esse risco de algo pior acontecer, eu vou estar aqui, de qualquer forma. Eu vou te dizer, vai, então, se tu escolheu isso, te apoio, vai e volta que eu apago o incêndio, né? Quem é bailarino, quem tem um amor, assim, por algum esporte, alguma coisa, sabe que isso é muito comum, né? O prazer, a paixão, a satisfação emocional ao fazer aquilo é tão grande que, assim, o corpo que se vire, né? É um pensamento péssimo, não é inteligente saudavelmente
de maneira nenhuma. Não existe inteligência emocional, saúde emocional nesse tipo de escolha. Mas a gente acaba fazendo, né? Quem é bailarina, a gente fala a gente porque eu sou bailarina e eu fiz muitas escolhas dessa maneira, né? E paguei os preços por essas escolhas, as lesões que eu acumulei, enfim, tudo isso. E aí vai formando as cicatrizes que vai nos ensinando que, realmente, agora eu já tenho esse joelho assim, eu não posso fazer isso, é melhor que eu não faça isso, porque senão eu posso me lesionar. E aí as minhas escolhas vão mudando ao longo da vida. E a gente chama isso de amadurecimento, né? Só que eu, Kaanda, fisioterapeuta, como sou muito ansiosa como pessoa, Kaanda, eu gosto de antecipar as coisas. Eu gosto de ajudar as pessoas a não criarem tantas cicatrizes, né? Para daí começarem a pensar diferente, a fazer escolhas diferentes. Eu gosto de antecipar, olha só, o teu corpo ele tá assim e ele pode vir a desenvolver tal coisa. Por que a gente não vai cuidando já? Por que a gente não vai preservando já para que isso não aconteça, para que isso não piore lá na frente, né? Para que isso não estoure? É tipo uma bombinha relógio. Ela tá ali, a atenção tá ali, tu tá fazendo coisa que tá alimentando mais atenção. Hoje tu é jovem, teu corpo vai dar conta, mas daqui a pouco ele pode não dar mais. E por que a gente não pode ir desanuviando a coisa e ajudando o teu corpo a funcionar de uma maneira melhor, né, ao longo da tua vida, para que lá na frente tu não estoure, ou que pelo menos o pavio dessa bomba aumente e ela vai estourar só lá quando tu tiver nos teus 100 anos. Por que não fazer isso? Por que não agir preventivamente, né, na vida das pessoas, no cuidado com a saúde corporal, emocional, física, né, de maneira global, porque aí o corporal envolve postura e movimento, mental e comportamental. Por que a gente não pode prevenir lesões nesse sentido, né? Olhar dessa maneira antes? Por que a gente precisa esperar a lesão acontecer, esperar o AVC acontecer de tanto estresse, esperar o ataque cardíaco acontecer para daí começar a cuidar, né? A gente vai sempre deixando para amanhã e não cuida do próprio corpo. Isso não é saudável. Não existe saúde emocional, não existe inteligência emocional nesse tipo de escolha de cenário e que é muito comum, muito frequente a gente acompanhar nas nossas famílias, nossos consultórios, nas nossas amizades, enfim. Isso se repete muito hoje em dia no ser humano, né? Então, dessa maneira eu trabalho, dessa maneira que eu trabalho, né? Tentando, mesmo que o paciente me procure por uma dor no ombro, eu vou olhar o corpo dele por inteiro, eu vou mostrar para ele quais são as bombinhas relógio que ele tem naquele corpo e de que maneira que eu posso ajudar, de que maneira explicar para ele por que aquela lesão tá no ombro, mas o problema é lá no quadril oposto, né? Para que ele entenda o tratamento e possa permitir isso de uma maneira consciente. É trazer o paciente para o próprio corpo, é trabalhar a consciência corporal, trabalhar o reconhecimento dele nele próprio, para daí eu começar um trabalho de repetição, de construção de um novo gesto, de uma reprogramação neuromotora, para que ele mude a forma de fazer o mesmo gesto. Ele não vai deixar de fazer o gesto muitas vezes, ele só vai readaptá-lo, modificá-lo, para que ele fique realmente bem dali por diante, né? Para que as sobrecargas que ele fazia antes, na forma antiga, não aconteçam mais e ele possa ter uma sobrevida naquela atividade que ele faz, ou no próprio trabalho, ou na atividade artística, né? Por mais tempo. E possa ser feliz assim, né? Querendo ou não, o que eu mais quero é que meus pacientes sejam felizes com as escolhas de vida que eles fizeram, seja trabalhando sei lá onde, seja dançando sei lá onde, seja vivendo em família, tendo quantos filhos quiser, enfim, que eles sejam felizes, que eles tenham qualidade de vida e se sintam satisfeitos. Essa satisfação pessoal que eu, particularmente como pessoa, busco tanto, né, dentro de mim, é muito difícil e eu conto com a ajuda de vários profissionais, psicoterapeutas, terapeutas, fisioterapeutas, né? Como eu falei para vocês, das minhas físios, que eu já fui atendida e sigo sendo atendida hoje apenas pela Liliane. Eu busco isso, né? Essa ajuda para que eu possa encontrar em mim o equilíbrio. O equilíbrio, como fala o método GDS, entre todas as tipologias que a gente tem, porque em um momento da minha vida eu vou precisar me expandir mais, em outro momento eu vou precisar me recolher mais.
Em outro momento eu vou precisar ser um pouco mais acolhedora, né? Daqui a pouco, se eu for mãe, eu vou precisar ter um pouco mais de acolhimento daquele ser, para criar aquele ser. Em outro momento eu vou precisar ser forte, ser firme, dizer para ele, vai, coragem, pensa no futuro e vamos lá. Em outro momento eu já vou estar um pouco mais, né, me segurando. Outro eu vou precisar ter muita força, muita criatividade para descobrir uma saída para algum problema que está atrapalhando a vida de todo mundo. Enfim, eu vou precisar vestir as tipologias psicocomportamentais ao longo da minha vida. Eu não vou ser uma tipologia. A gente não fala aqui, por exemplo, eu falei do PL para vocês. Eu não vou dizer que eu sou PL. Não. Eu ajo em PL muitas vezes, né? Eu funciono em PL muitas vezes, mas eu também funciono muito em AL, que é o oposto do PL. O PL é a cadeia rotadora externa e o AL é a cadeia rotadora interna, né? Os dois são antagonistas, vamos dizer assim, mas um promove a complementaridade energética do outro. É disso que fala o método GDS. Bom, eu prometi pro Job que eu não ia falar que nem no ano passado, 1h e tanto, porque se deixar eu fico aqui falando horrores, né? Mas concluindo o nosso raciocínio, essa palestra de hoje que eu queria trazer as informações para vocês. Recapitulando, método GDS nos ajuda a ler a postura das pessoas, identificar todos os pontos que a individualiza, né? As individualizam, né? As pessoas que a gente está falando. Então, o GDS prima por isso, essa identificação da individualidade fisiológica de cada ser humano. A coordenação motora fala, e o que eu trouxe para vocês de muito mais coisa, mas o que eu trouxe para vocês é que a coordenação motora, Piret e Bézier, duas psicomotricistas francesas, dizem que o gesto molda a forma. Então, promover a reorganização, a reprogramação de gestos mais justos, mais organizados, mais coordenados, por isso que é coordenação motora, promove uma nova organização tensional do nosso corpo e evita as lesões que as sobrecargas estavam causando anteriormente, né? Então é uma nova roupagem para os mesmos gestos e evitar que aqueles que estão sendo repetidos e moldando a forma de uma maneira irregular e causando dor sejam recuperados, certo? Todo esse raciocínio da coordenação motora é baseada no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né, do ser humano, desde a barriga da mãe até a idade adulta. Então, assim, existem livros, a coordenação motora e o bebê, a coordenação motora mesmo, a biomecânica da coordenação motora, que vão trabalhar em cima desse raciocínio. Então, é como que o nosso corpo fisiologicamente vai se organizando ao longo da vida, que a Piret e a Bézier leram essa anatomia, essa fisiologia de uma maneira muito mais global e não em planos analíticos, sabe? Que a gente vê muito em academia, hoje em dia, até hoje, mesmo com tanto treinamento funcional, ascensão de vários tipos de tratamento, mas infelizmente eu acabo ainda vendo, né, esses planos analíticos para isolar a musculatura, sendo que não dá para isolar nada no corpo humano, tudo é ligado no corpo humano, mas enfim, é apenas um comentário da Kaanda, é minha opinião, tá, gente? Mas, voltando, método GDS fala dessa leitura psicocomportamental individualizando cada pessoa. Coordenação motora fala de organização de gesto, controle e coordenação motora. E controle neuromotor fala dessa repetição, mas através do autoconhecimento. Reconhecer o terreno, entender como a gente está hoje, em aprender através da repetição o novo gesto, a nova programação e repeti-la. Esse é o grande segredo do controle neuromotor, é a repetição e simplificação. Se eu estou ensinando um novo gesto para uma pessoa, eu preciso simplificá-lo, pegar um trecho da marcha, por exemplo, que seja a fase de apoio do calcanhar e trabalhar repetidas vezes com vários estímulos proprioceptivos, com bozu, com aspirina. Aspirina é isso aqui, gente. É um negocinho com semente dentro que muda a textura, o chão, enfim. Elementos que promovam essa ativação dos nossos receptores proprioceptivos, receptores articulares, para identificar as instabilidades. Isso aumenta a complexidade de algo que é simples, que é só a chegada do calcanhar no chão, por exemplo, né? Então, assim, eu fragmento aquele grande movimento que eu quero que aconteça, como o exemplo que eu estou dando é a caminhada, fragmento ele só naquela fase, simplifico, repito várias vezes e de várias formas diferentes,
colocando essas ações proprioceptivas, né, esses instrumentos, plataforma, bola, enfim, aspirina, como eu falei, e faço ele repetir, ou fecho o olho também, é muito bom, ativa muito mais os nossos neurotransmissores, enfim, para poder refazer aquele gesto, refazer o que a gente chama de engrama motor e promover a adaptabilidade, né? O corpo humano ele tem a capacidade enorme e incrível de adaptação. A gente se adapta muito fácil. Quem duvida disso, não recomendo, mas assim, experimenta se imaginar sem um braço para ver se o outro não vai aprender a fazer tudo. A gente se adapta e essa é a nossa grande vantagem na sobrevivência hoje em dia. E é possível. Basta querer, tá? Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Me desculpa esse meu jeitão, assim, mas enfim, é como eu gosto de transmitir o conhecimento, um pouco que eu já busquei, procurei em todos os meus estudos, cursos, enfim, e a maneira como eu trato e lido com meus pacientes. Desejo que vocês tenham gostado, que se quiserem entrar em contato, saber mais informações, como é que eu descubro mais sobre o GDS, sobre a coordenação motora, sobre o controle neuromotor, entrem em contato, tá? Eu tenho um site educacional que, se vocês colocarem by K Gontijo, vocês vão encontrá-lo, tá? O endereço é by com Y, K-A-A, gontijo.com. Lá tem todos os meus contatos, como vocês podem me encontrar. Tem as minhas páginas no Facebook lá também. E eu fico super à disposição para o que vocês precisarem ou quiserem perguntar, tirarem dúvidas. Contem comigo, certo? E fica aí o meu grande agradecimento novamente ao Job por essa oportunidade de falar um pouco sobre tudo isso que eu venho acumulando e aglomerando para ajudar as pessoas que me procuram, certo? Um beijo grande e bom congresso para todos!